E aí, pessoal? Investir em ações para receber dividendos é, sem dúvida, uma das estratégias mais inteligentes para gerar renda passiva. É quase como ter um imóvel que paga um aluguel todo mês, sabe? Mas a grande pergunta é: como é que a gente sabe se esse aluguel da ação vale a pena antes mesmo do dinheiro cair na conta? É exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Pensa bem, ninguém compra um apartamento no escuro sem ter a menor ideia do potencial de aluguel, certo? Com ações, a lógica é a mesmíssima. A gente precisa saber o retorno. E a ferramenta para descobrir isso se chama Dividend Yield. Vamos entender como usar esse indicador não só para olhar pelo retrovisor, mas para de fato ligar o GPS e projetar o futuro dos nossos rendimentos. Então, bora lá. Para a gente poder calcular o valor desse nosso aluguel, o primeiro passo é dominar o que é o tal do Dividend Yield, ou DY para encurtar. Para quem investe com foco em renda, ele é a base de tudo. De um jeito bem simples, o Dividend Yield é como se fosse um termômetro. Ele mostra, em porcentagem, quanto de retorno os dividendos estão trazendo com base no preço que se pagaria pela ação hoje. É, no fim do dia, a rentabilidade do investimento pingando direto na conta. E o cálculo, olha, não tem nenhum mistério. É bem direto ao ponto, como a gente vê aqui. É só pegar o total de dividendos que a empresa pagou por cada ação no último ano e dividir pelo preço atual dela na bolsa. Multiplica por 100 e pronto. Nesse nosso exemplo, uma empresa que paga R$ 3,00 de dividendo, com a ação custando 50, tem um DY de 6%. Esse é o aluguel anualizado do nosso investimento. Agora, atenção aqui, porque vamos falar de um ponto que confunde muito o investidor: a diferença entre dividend yield e payout. Parecem a mesma coisa, mas acredite, não são. Entender isso é fundamental para uma análise bem feita, porque cada um conta um lado diferente da história do mesmo dinheiro. O payout é uma decisão que vem de dentro da companhia. É a gestão da empresa que define, ok, de todo o lucro que a gente gerou, qual porcentagem vamos distribuir para os acionistas e qual fatia vamos guardar para reinvestir no nosso crescimento. É basicamente uma janela para a gente espiar a estratégia da empresa. E essa tabela aqui, olha, deixa tudo preto no branco. O yield usa o preço da ação como base, ou seja, é a nossa perspectiva, a de quem investe. Já o payout, ele olha para o lucro da empresa, é a perspectiva da gestão. Enquanto um mede a nossa rentabilidade, a grana que volta para o bolso, o outro avalia a política de distribuição da companhia. São duas peças que se completam no mesmo quebra-cabeça. Beleza, entendemos o que é o DY. Mas ele não é um número estático gravado em pedra. Pelo contrário, ele se move conforme a música do mercado. E o principal fator que faz ele dançar é o preço da ação. O ponto mais importante aqui é essa relação inversa, que funciona como uma gangorra. Se o preço de uma ação cai, mas a empresa continua pagando os mesmos dividendos, o seu yield sobe. Isso pode ser uma baita oportunidade de compra, mas atenção, hein? Às vezes pode ser um sinal de alerta de que algo não vai bem. Fora o preço, claro, o lucro, a geração de caixa e a política de payout também ditam o ritmo dessa dança. Certo. Até agora, a gente olhou a foto do que já passou. Mas o que realmente separa um investidor comum do analista é a capacidade de olhar para frente. E é aqui que a mágica acontece. Vamos aprender a usar o payout para projetar o dividend yield futuro. A fórmula é praticamente a mesma, mas tem uma palavrinha ali que muda todo o jogo. É esperados. A gente para de olhar pelo retrovisor e começa a usar o para-brisa. O grande desafio agora é descobrir qual vai ser esse tal dividendo esperado. E é exatamente aqui que o payout se torna a nossa estrela, a nossa principal ferramenta. A gente precisa de duas informações. Primeiro, uma estimativa do lucro por ação, o famoso LPA, que a gente acha em relatórios de análise. E segundo, o payout histórico da empresa, ou que ela já sinalizou que vai praticar. Com esses dois dados em mãos, a gente consegue desvendar o dividendo mais provável. Vamos para a prática, que é onde tudo fica mais claro. Passo 1. Vamos imaginar que as projeções do mercado apontam que uma empresa vai ter um lucro por ação de R$ 10. Beleza. Passo 2. A gente sabe que essa empresa costuma distribuir 60% desse lucro, ou seja, tem um payout de 60%. Continha de padaria, R$ 10 vezes 0,60, chegamos a um dividendo esperado de R$ 6 por ação. E o passo 3, agora é só jogar na fórmula. Se a ação hoje custa R$ 100, a gente divide os R$ 6 que a gente espera receber pelo 100 do preço e chegamos a um dividend yield projetivo de 6%.
Simples assim. Com essa análise, não estamos mais só reagindo ao que o mercado já fez, estamos nos antecipando a ele. É uma visão muito mais poderosa para tomar decisões. Mas, como tudo na vida de quem investe, calma lá. É preciso ter um pouco de cautela. Projetar o futuro é uma ferramenta de análise, não é uma bola de cristal. Antes de sair comprando uma ação só por causa do DOI projetado, a gente precisa ter alguns cuidados importantes. Então, vamos aos pontos de atenção. Primeiro, um payout muito alto, perto de 100%, é sustentável? Será que a empresa não está distribuindo tudo e deixando de investir no próprio futuro? Segundo, projeções de lucro, por melhores que sejam, podem falhar. A economia muda, tudo muda. E terceiro, em setores muito cíclicos, como de commodities, de empresas como Vale e Petrobras, o risco dessa projeção furar é maior. Essa ferramenta funciona melhor para empresas mais estáveis. E essa frase aqui, ela resume perfeitamente a nossa conversa de hoje. Olhar o dividend yield que já passou é como olhar a foto no retrovisor do carro, te mostra por onde você veio. Agora, projetar o DY futuro é como ter um GPS, um Waze, que te ajuda a traçar a melhor rota para onde você quer chegar. É isso que coloca a gente no controle das nossas decisões de investimento. E se essa análise fez sentido, e a ideia é ir além, aprendendo a montar na prática uma carteira de ações para aposentadoria, focada em renda, usando métodos de mestres como o Barsi e o Warren Buffett, fica aqui o meu convite. Se inscreve no canal Top Dividendos para acompanhar a nossa jornada e conhecer a carteira do canal. Vamos juntos construir esse futuro. Valeu!